Senhoras e senhores, dando prosseguimento ao curso, em continuidade aos trabalhos do currículo permanente, módulo 2, Direito Administrativo, anunciamos agora a conferência Poder de Polícia, alguns aspectos extraídos de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Joel Ilan Paciornik, que presidirá os trabalhos. E o excelentíssimo senhor professor doutor Fernando Menezes de Almeida, conferencista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Joel Ilan Paciornik. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Escola da Magistratura, e eu faço na pessoa do seu diretor, desembargador Thompson Flores, por esse honroso convite que me fez de estar aqui nesta quinta-feira calorosa em Curitiba, participando de mais esse evento da escola, que tem sido marca de uma excelente qualidade científica que tem se repetido em todos os eventos que a escola tem feito. Também cumprimento os senhores magistrados, estudantes, servidores, enfim, todos os presentes. Então, como segunda parte deste primeiro dia, nós temos a conferência do professor Fernando Menezes de Almeida, que é doutor e livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, professor titular também da mesma universidade. A conferência de Sua Excelência, como já anunciado, versará sobre o tema Poder de Polícia, alguns aspectos extraídos de decisões frequentes do Supremo Tribunal Federal. Então, desde logo, já agradecendo ao professor, passo a ele a palavra. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer, uma grande honra ter recebido o convite para estar aqui nessa tarde participando de um curso de tão alto nível, razão pela qual me sinto uma exceção na programação. Uma programação de palestrantes excepcionais no sentido dos seus méritos acadêmicos, seu brilho, seu reconhecimento, e, portanto, espero minimamente honrar esse convite e não trazer às senhoras e aos senhores um provável anticlímax de toda essa sessão de trabalhos. Desembargador Thompson Flores, muito obrigado pelo convite. Desembargador Ricardo, desembargador Joel Paciornik, é realmente uma grande satisfação poder compartilhar, debater com esse auditório alguns pontos de vista sobre o tema do poder de polícia. Fiquei especialmente feliz pela oportunidade de rever e ouvir o professor Vambia, de quem sou um grande admirador, não apenas
por seus trabalhos acadêmicos, por seus trabalhos como um grande profissional do direito, mas também por referências de uma longa amizade familiar que o une a meu já falecido pai e, portanto, desde muito tempo, e desde antes de eu ter seguido carreira no mundo jurídico, já tinha as melhores referências do professor Wambier, que, no entanto, também me põe em séria dificuldade de ter a tarefa difícil de falar depois dele, né? Mais uma vez, tendo de superar um obstáculo para manter um mínimo de atenção dessa plateia, dado o evidente contraste das nossas exposições. Bem, o tema que me foi sugerido pela escola, sobre o poder de polícia, foi extraído, uma gentileza do desembargador Ricardo Vale Pereira, de um artigo recentemente escrito por mim sobre esse aspecto do poder de polícia contrastado com certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, tomo por base esse texto para minha exposição. Mas não vou fazer uma repetição estrita desse material escrito, até porque, enfim, estando escrito, é acessível a todas as senhoras, todos os senhores, e eu posso, de plano, torná-lo disponível por meio eletrônico, se isso for de interesse. Aproveitarei, então, para fazer algumas considerações em torno desse assunto, na medida do possível, integrando-as com outros aspectos do direito administrativo em geral. E tomo a liberdade de aproveitar o elemento essencial da fala do professor Wambier para iniciar uma abordagem de um assunto, enfim, clássico do direito administrativo, que é o poder de polícia. Essa ideia de poder de polícia, como um dos capítulos tradicionais do direito administrativo, já traz explicitamente uma visão de destaque no papel de poder implícito na administração pública. A ideia de poder de polícia, até mesmo por esse fato, é combatida do ponto de vista de um conceito teórico por grandes nomes do direito administrativo, dizendo que é uma ideia que remete a noções anacrônicas de um poder exacerbado por parte dos governantes. Um modelo de Estado que antecede a esse que nós celebramos desde fins do século XVIII, que é o Estado de Direito. Justamente esse modelo que antecede é o dito Estado de Polícia, uma situação em que já havia a configuração formal, no plano histórico, político, dessa realidade mais recente, que é o Estado moderno, mas ainda sem que houvesse adotado as garantias essenciais do que seria um Estado de Direito. Quer dizer, é o Estado que já havia consolidado as suas feições de soberania nacional, mas não havia ainda se aberto para a regra fundamental do Estado de Direito, que pode ser resumida metaforicamente na frase "um governo de leis e não de homens". Ou seja, todo o legado, digamos, do pós-Revolução Francesa, pós-independência americana, que é a percepção do direito como fruto da vontade objetiva da sociedade e não da vontade subjetiva do governante, todo esse legado, que é, insisto, o ponto nuclear do Estado de Direito, era estranho ao modelo do Estado de Polícia, em que, fortemente, faço um parênteses para melhor situar essas minhas observações no tempo e no espaço. Pensemos na realidade do mundo ocidental, que, enfim, é o espaço em que se insere mais adequadamente a civilização que nos diz respeito aqui no Brasil, né? Portanto, não quero fazer observações generalizantes do planeta inteiro.
Mas tomemos esse aspecto do mundo ocidental e retomo, portanto, o fio do que eu dizia. Esse modelo do Estado pré-Estado de Direito no âmbito ocidental ainda era fortemente marcado pela identidade da vontade do soberano, monarca absoluto ou grupo no poder com o direito. A frase atribuída a Luís XIV, sendo uma verdade histórica ou não, espelha perfeitamente esse modo de pensar. A consideração de que um monarca dizendo, né, de que o Estado sou eu. Enfim, essa ideia de polícia, retomo o ponto inicial da exposição, remete, pela repetição da palavra, a uma ideia de Estado forte. Estado que, ao mesmo tempo, garantia a integridade territorial contra o inimigo estrangeiro e garantia a ordem interna. Mas não garantia, não era essa a sua preocupação, direitos e liberdades dos indivíduos. Não garantia que a liberdade fosse juridicamente assegurada pelo simples fato de o direito corresponder à vontade dos destinatários da norma. Insisto, nesse ponto da inflexão do Estado de polícia para o Estado de direito, o direito administrativo, com o sentido finalístico que nós conhecemos hoje em dia, o direito administrativo como instrumento de contenção do poder dos governantes, como instrumento de pôr em prática esse discurso de que o governo é o governo de leis e não o governo de homens, paradoxalmente traz para dentro de si uma série de aspectos autoritários que carrega do antigo regime. Essa noção vigorosa de uma ideia de soberania que era a marca do Estado de polícia deixa de ser associada à figura individual do governante e passa a ser associada a uma figura que ganha protagonismo na cena social, que é a administração. É verdade que houve um grande avanço institucional, jurídico e político, com a adoção desse modelo que eu estou dizendo, Estado de Direito, digamos, na França pós-revolucionária, e a influência desse direito administrativo francês que se faz sentir em grande parte na Europa continental e no Brasil. O que se passou no mundo anglo-americano tem características, por razões históricas, um tanto diferentes. Não creio que seja adequado derivar para observações nesse sentido, dada a dimensão da minha fala e o tempo de que dispomos. Mas esse direito administrativo, de origem francesa pós-revolucionária, é um direito administrativo que nasce como marca diferencial em relação ao antigo regime, por ser um direito de contenção dos poderes dos governantes. E, paradoxalmente, traz para dentro de si uma série de regras que acompanhavam as prerrogativas de soberania do então monarca absoluto, agora seguindo as prerrogativas de soberania do Estado, aqui tomado na sua vertente administração pública. Prerrogativas de execução da fazenda pública têm exatamente esse sabor dessas prerrogativas em nome da proteção de um ente soberano, de um ente superior, de um ente que nós podemos até, de um modo presumidamente mais simpático, dizer que, enfim, representa o interesse de todos nós. Não estou acolhendo a tese, mas esse é o argumento, digamos, mais palatável do que o argumento duro da prerrogativa do poder soberano. Enfim, o direito administrativo do século XIX, isso se passa na França, isso se passa no Brasil,
é muito marcado por essa noção de soberania. Até mesmo o fundamento teórico para um regime jurídico diferente aplicado à administração é explicitamente apontado como sendo a soberania. Passa-se um século para que na França surja um pensamento alternativo que ficou consagrado a partir das ideias difundidas pelos pensadores da chamada Escola do Serviço Público. A escola que tinha por base geográfica a Faculdade de Bordeaux e, portanto, também conhecida como Escola de Bordeaux. O seu grande nome como liderança intelectual é Léon Duguay. E a proposta teórica, insisto, filosófica, da Escola de Bordeaux era a superação da soberania, adotando-se em seu lugar a noção de serviço público como fundamento do direito administrativo. O direito administrativo, sendo esse direito que contém normas especialmente aplicáveis à administração pública, justificaria, segundo esse ponto de vista teórico-filosófico, justificaria a sua especialidade não por se tratar de um direito aplicável ao soberano, um direito que tutelasse as relações jurídicas em que o soberano, o Estado, a administração fosse parte. Não. Mas justificaria as suas peculiaridades pelo fato de o Estado, enquanto parte das relações de direito administrativo, ter a função social de servir ao público. Daí a noção de serviço público como fundamento do direito administrativo. Notem que isso muda radicalmente a perspectiva. Se reconhece que há peculiaridades num regime jurídico aplicável à administração pública, essas peculiaridades têm por fundamento filosófico, têm por fundamento, digamos, metajurídicos, fundamentos que presidem a decisão de como elaborar o direito, tem por fundamentos a noção de que o Estado tem a função de servir, e não o fundamento de que o Estado é, por si, por sua própria natureza, superior aos indivíduos com os quais se relaciona juridicamente. Enfim, isso subverte, num bom sentido, inverte completamente a posição de supremacia para uma posição de serviência, para uma posição de reconhecimento de regras especiais de um regime jurídico, na medida que sustentem o melhor servir, sustentem o melhor desempenho do serviço público e não sustentem a supremacia pré-concebida do ente estatal perante o indivíduo. Essa tensão, fundamento do direito administrativo sendo a soberania estatal, ou, como se usa falar em francês numa expressão que não tem tradução direta para o português, a puissance publique, versus a concepção que fundamenta a especialidade do direito administrativo na função de servir, com essas palavras ou com outras, veladamente marca a compreensão do direito administrativo até hoje. No Brasil, fortemente isso se passa. E em torno da noção de poder de polícia, grande parte dos problemas derivam dessa percepção atávica do direito administrativo como sendo um direito de prerrogativas em benefício do soberano, e não do direito administrativo como sendo um direito que estabelece um regime especial na medida do necessário para o bom desempenho dos serviços públicos. Serviços públicos aqui no sentido mais amplo possível.
não no sentido operacional estrito que nós teríamos hoje a partir do artigo 175 da Constituição, mas entendamos os serviços públicos como sendo, nesse sentido que eu estou falando, as tarefas atribuídas ao Estado como seu dever, muito antes de ser objeto de poder. Quando muito, de um dever-poder, de um dever que se reveste de certos poderes, tão somente instrumentais para o adequado cumprimento do dever. Dever esse que a própria sociedade atribui ao Estado, né? Deveres, para falarmos de jeito mais claro no plural, que a própria sociedade atribui ao Estado. Pois bem, a noção de poder de polícia, entrando mais diretamente no meu assunto, a noção de poder de polícia expressa, tradicionalmente, uma das vertentes das ações da administração pública, uma das vertentes da função administrativa. Reconhece-se, ao lado de uma função, estritamente falando de serviço público, agora eu tomo a palavra serviço público no seu sentido mais restrito, de prestação de comodidades fruíveis materialmente aos indivíduos, repito, reconhece-se ao lado de uma função prestacional da administração, ao lado de uma função fomentadora da administração, ao lado de uma função de intervenção econômica, seja como um agente explorando diretamente a economia, o Estado empresário, por meio de empresas estatais, seja por meio da regulação econômica, ao lado ainda de uma função, digamos, de organização interna da própria administração, reconhece-se haver uma quinta função que diz respeito à disciplina da coexistência dos diversos direitos e liberdades dos indivíduos. Da coexistência desses direitos e liberdades com outros direitos e liberdades e mesmo com certos conceitos que nós não chamaríamos direitos, mas poderíamos chamar de valores constitucionalmente consagrados. Pois a expressão poder de polícia, no sentido do direito administrativo, refere-se a esse bloco de tarefas, a esse aspecto da função administrativa de garantir a coexistência dos direitos e liberdades entre si e com certos valores tutelados pelo direito. Esse é o sentido de poder de polícia, por uma, digamos, por uma definição teórica. O poder de polícia lida, nesse significado de poder enquanto função administrativa, com atividades que são a priori consideradas lícitas. Atividades que são definidas no direito como lícitas, livres aos indivíduos. Não se aplica a noção de poder de polícia enquanto função administrativa à repressão ou mesmo à prevenção daquelas atividades que o direito já toma, em tese, por ilícitas. Classicamente, nós temos, isso não só no direito brasileiro, a percepção de que há ilícitos socialmente mais graves considerados crimes, por uma opção política da sociedade. Ilícitos outros considerados ilícitos civis. Os ilícitos definidos a priori como ilícitos, ou seja, os tipos penais resultando nos crimes, né? E os ilícitos civis resultando no dano ou no descumprimento das obrigações extracontratuais, têm por consequência uma aplicação do direito que exige a movimentação da função jurisdicional.
a aplicação de uma medida repressiva ou mesmo preventiva, digamos, pensemos no caso de tentativa de crime, que seja, demanda o movimento da função jurisdicional do Estado. Do mesmo modo que a aplicação de uma sanção civil de indenização, no caso de dano, demanda a função jurisdicional do Estado. Bem entendido, desde que não haja espontaneamente um acordo das partes interessadas. Poder de polícia, enquanto função administrativa e não função jurisdicional, não entra nesse momento da prevenção ou repressão ao ilícito penal ou ao ilícito civil. O poder de polícia, enquanto aspecto da função administrativa, opera com situações fáticas que correspondem a hipóteses normativas de condutas lícitas. Acontece que as condutas, mesmo que hipoteticamente previstas no direito como lícitas, no momento da sua concretização, no momento da sua execução, podem transbordar para ilícitos. Um ilícito, não em tese, não na definição abstrata da conduta, mas um ilícito pela situação concreta. Um ilícito pelo abuso no momento do exercício. Nesse ponto, cabe a interferência do poder estatal, preventivo ou repressivo, por meio de seu braço administração pública, independentemente da movimentação da máquina jurisdicional. A autoexecutoriedade da administração pública, que é inerente à autoexecutoriedade do próprio direito, né? Digamos, não é um privilégio metafísico do Estado, mas é a noção do próprio direito em ação, em movimento. Essa autoexecutoriedade, em matéria da contenção no momento do exercício dos direitos, é franqueada à administração, coisa que não se passa, insisto, com a prevenção ou repressão do ilícito penal ou civil. O poder de polícia, portanto, lida com a conciliação, no caso concreto, do exercício de direitos e liberdades. Que as pessoas tenham, por exemplo, liberdade de iniciativa econômica e, por conta disso, um empresário abra um restaurante, instale uma indústria, isso é livre. Até então, nós não temos uma definição em abstrato de uma conduta ilícita. No entanto, no dia a dia do restaurante, da indústria, devem ser observadas regras em defesa da saúde pública, em defesa do meio ambiente, em defesa da concorrência. E, nesse momento, a administração interfere, apresentando limites, condicionamentos ao exercício dessas liberdades, em nome da saúde pública, da livre concorrência, da preservação ambiental. Os indivíduos têm liberdade de manifestação de pensamento, têm liberdade de manifestação de pensamento por meio de passeatas nas vias públicas. É um misto da liberdade de manifestação de pensamento com a liberdade de reunião. Perfeitamente. Não se trata de uma conduta em tese ilícita. Mas, em dada circunstância concreta, os poderes administrativos podem interferir para dizer para os organizadores de uma passeata: olha, não bloqueiem essa avenida por completo. Isso causa um transtorno para a comunidade que não justifica, que não se justifica. Enfim, é uma questão de conciliar a liberdade de reunião de uns com a liberdade de ir e vir de outros. Ou até mesmo com outros aspectos, por exemplo, o acesso a hospitais numa via pública que se encontra bloqueada pela passeata. Esse é o sentido conceitual de poder de polícia. A palavra, volto ao que disse de origem, pode ser infeliz, porque sugere o exercício da força em estado puro. Não necessariamente a palavra polícia remeteria a isso.
etimologicamente deriva da própria palavra que resulta em política. Enfim, mas com todas essas ressalvas, não vamos brigar pelo nome. Chamemos de polícia, poder de polícia, polícia administrativa, para distinguir da atividade das corporações policiais como forças auxiliares da execução da justiça, o que seria a polícia judiciária. Enfim, sem entrar numa disputa pelo nome, reconheçamos que existe base para nós seccionarmos, dentre as diversas funções da administração pública, uma delas que diz respeito a esse condicionamento, a essa imposição de limites ao exercício, no plano concreto, portanto, não no momento da definição normativa do direito, mas no momento do exercício do direito, que seja o poder de polícia. Essa noção, além desse aspecto conceitual, nos traz ainda certas preocupações bem mais pragmáticas. E isso se reflete, muitas vezes, numa hesitação no manejo do conceito de poder de polícia pelos operadores do direito, tanto do ponto de vista do legislador, como do administrador, como do juiz, e mesmo do ponto de vista acadêmico, né, do ponto de vista doutrinário. Esse trabalho a que me referi, sobre que teria sido a base para o convite para essa minha exposição, nesse trabalho o que eu tentei, muito superficialmente, foi levantar exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal que evidenciassem essa hesitação no uso do conceito de poder de polícia. Não com o sentido de criticar o tribunal, cujo trabalho, francamente, eu admiro, mas no sentido de mostrar um dado que permeia todo o direito administrativo. É o direito administrativo aplicado pelo tribunal, é o direito administrativo proposto nos livros de direito, é o direito administrativo legislado e é o direito administrativo praticado pela administração. Enfim, não tem um sentido de crítica, mas tem um sentido de exemplificar com essa hesitação. Há uma necessidade pragmática de compreensão do que é poder de polícia, porque é uma noção com a qual o nosso direito positivo trabalha. Claramente trabalha em matéria tributária. É o poder de polícia como fato gerador de taxa. Isso está previsto no artigo 145, inciso 2º da Constituição. Isso está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aliás, é curioso que a definição de direito positivo sobre poder de polícia seja dada no Código Tributário Nacional e não em nenhuma outra lei que, digamos assim, sistematizasse de modo mais completo o direito administrativo, coisa que, aliás, não há. Pois bem, encontra-se no Supremo Tribunal Federal uma linha de exemplos que eu exploraria com os senhores. Encontra-se uma discussão bastante intensa sobre a possibilidade de se cobrarem taxas de poder de polícia pelo exercício, digamos, potencial do poder de polícia. Eu não vou, apesar de ter originalmente me preparado, inclusive aqui com auxílio de registros no computador, dado o modo como acabamos desenvolvendo essa exposição, eu não vou parar para citar números de acórdãos, que, enfim, poderia tornar menos interessante a fala. Eu depois passo por escrito a referência desses exemplos. Mas fiquemos numa certa abstração a partir dos exemplos. Há, portanto, uma linha de discussão dentro do Supremo Tribunal Federal discutindo-se
cabe taxa por poder de polícia pela simples existência de uma estrutura para o exercício do poder de polícia. Uma repartição encarregada da fiscalização, da cobrança, da verificação. Ou se o poder de polícia, assim como a taxa derivada do serviço público, exigiria, ou melhor, dou um gole de água e me corrijo. A taxa em razão do serviço público comporta essa variante utilização efetiva ou potencial, enquanto que a taxa para o poder de polícia exige o exercício do poder de polícia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem uma compreensão de que poder de polícia, para se comprovar ser exercido, não tem por condição a existência de uma estrutura para o seu exercício. No sentido inverso também. A simples existência da estrutura, por sua vez, não comprova o exercício. É apenas um indício que deve ser levado em conta no momento de se buscar comprovar o efetivo exercício. No entanto, em alguns casos, especialmente envolvendo a taxa de localização e funcionamento de estabelecimentos, existe uma discussão que eu diria mais conceitual dentro desse problema, em que pese o Supremo Tribunal Federal, a partir de um julgamento em repercussão geral, já tenha afirmado a constitucionalidade dessa taxa, apontando a existência de uma estrutura burocrática para dar base à cobrança como um dos indícios necessários, houve uma interessante posição minoritária do ministro Marco Aurélio, nesse julgamento, questionando se a taxa de localização e funcionamento expressa efetivamente exercício de poder de polícia. Aí não é a questão do exercício efetivo, é a questão conceitual de ser ou não ser poder de polícia. Por que uma taxa que se refere não à fiscalização da regularidade do estabelecimento, mas à constatação de que está em funcionamento e tem uma sede, tem a sua localização definida, envolve poder de polícia? Onde que está a atividade de limitação, condicionamento do exercício de uma liberdade? Enfim. Trabalho com mais alguns outros exemplos. Depois eu direi também os números para os senhores, uma série de julgados do Supremo Tribunal Federal em matéria de liberdade de iniciativa econômica. Eles se concentraram em torno de uma questão sensível, naturalmente, que é a matéria de comércio clandestino de combustíveis. E diz respeito à regulamentação do exercício empresarial da venda de álcool combustível, gasolina e gás liquefeito de petróleo. Não quero discutir o fundo da questão, mas nesses acórdãos, em que é invocado o poder de polícia para que a administração restrinja o comércio de certos produtos, ainda que louvavelmente visando a combater crimes envolvendo essa matéria, é afirmado e reiterado em alguns acórdãos, de modo sucinto e de modo perigosamente sucinto, o seguinte: o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e da defesa do consumidor. Junto a isso, a administração está no seu regular exercício do poder de polícia. Notem, ainda que nesse caso aqui me pareça adequada a invocação do conceito de poder de polícia, me parece que é uma frase, com todo respeito, despropositada, se não como um argumento de retórica, mas que não deve ser levado ao pé da letra,
que não se possa invocar um princípio constitucional, que, na verdade, nem é tanto uma questão de ser um princípio constitucional, mas a própria liberdade de iniciativa econômica, para se argumentar com a contenção do exercício do poder de polícia. Enfim, a lógica me parece o inverso. O poder de polícia é balizado pelas liberdades constitucionais. Por óbvio, uma liberdade constitucional pode e deve, é da sua essência, ser invocada para impor limites ao exercício do poder de polícia. Enfim, isso decorre, me parece, de uma má compreensão do que seja o exercício do poder de polícia. Talvez o que se tenha querido dizer é: não cabe, em nome da liberdade de iniciativa econômica, o empresário pretender fazer não importa o que sem ser fiscalizado pela administração. O que, por outro lado, me parece óbvio. Enfim. Outro exemplo em que é manejado o conceito de poder de polícia, trazendo alguma dúvida. Num caso envolvendo meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal modificou uma decisão, enfim, que foi recorrida de uma instância federal, de uma instância de Tribunal Regional Federal, e a decisão recorrida determinava que a administração pública ficaria impedida de exercer o seu poder de polícia de modo a que uma determinada empresa agropecuária pudesse livremente desenvolver a sua atividade, sem se ver limitada por restrições de natureza ambiental, até que a administração pagasse a indenização que era devida por força da implantação de um regime ambiental restritivo do direito de propriedade. Enfim, a decisão era a seguinte: se a administração quer impor restrições em nome do direito de propriedade, indenize. Enquanto não indenizar, não pode exercer poder de polícia impedindo a atividade empresarial daquela indústria agropecuária. Veja, me parece, mais uma vez, uma invocação imprópria da noção de poder de polícia, no sentido de que está impedindo que o poder de polícia seja modulado no caso concreto, seja manejado no momento do exercício do direito. Vejam que aqui é uma restrição, diversamente do exemplo que eu tinha acabado de dar, em favor do indivíduo. Eu havia trabalhado logo antes com um exemplo em favor de um poder de polícia desmedido, em favor do indivíduo, impedindo a ação de polícia administrativa em geral, até que se pague a tal indenização. Enfim, me parece também um manejo impróprio, porque o exercício do poder de polícia há que ser verificado correto, excessivo, insuficiente, enfim, no caso concreto, e não por uma decisão que o impeça a priori, em nome da liberdade de empresa, a qual, por sua vez, só poderia ser limitada mediante indenização. A defesa do meio ambiente, nesse meio, tem 1000 nuances que podem ser dimensionadas concretamente pelo exercício do poder de polícia. Outra situação, outro bloco de decisões que envolvem certas hesitações quanto ao poder de polícia, e, mais uma vez, quanto ao conceito de poder de polícia, dizem respeito à invocação dessa noção quando a administração está exercendo certos poderes em relações internas à administração. Normas que a administração estabelece, por exemplo, numa relação entre entidades sujeitas a vínculos de tutela, por exemplo, do Ministério da Educação com universidades federais. Ou taxa invocando poder de polícia, tendo por objeto prestação de serviços notariais e registrais, que, em que pese não sejam
tratados como serviço público no sentido estrito do artigo 175, são admitidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal como atividade pública, sob um regime específico de delegação a particulares. Enfim, nessas situações em que a administração está disciplinando ou tutelando o funcionamento de outros órgãos administrativos ou o desempenho de funções administrativas, não vem ao caso a invocação da noção de poder de polícia. Seja numa hipótese para dar base à cobrança de taxa, seja, em geral, para se argumentar com as prerrogativas inerentes ao poder de polícia. Há ainda, classicamente, no Supremo Tribunal Federal, discussão sobre poder de polícia em matéria de liberdade de expressão de pensamento. Já está superado o tempo da discussão da censura prévia. Sob o regime da Constituição anterior, o Supremo Tribunal Federal registrava diversos acórdãos invocando o poder de polícia na sua manifestação de censura de expressão do pensamento, então, uma hipótese constitucionalizada. Mais recentemente, essa noção de poder de polícia veio à tona num julgamento que teve razoável divulgação, que dizia respeito à exigência ou não do diploma superior específico para o exercício da profissão de jornalismo. Vejam, o poder de polícia entra, nesse caso, como uma manifestação de restrição ou de condicionamento do exercício das profissões. A liberdade de exercício das profissões é uma das liberdades consideradas direito fundamental e que comporta, como as liberdades em geral, alguma restrição que se faça pelo poder de polícia. No entanto, nesse caso da liberdade de exercício da profissão jornalística, o Supremo Tribunal Federal argumentou com uma restrição a mais ao poder de polícia derivada da essencialidade da liberdade de expressão de pensamento ao que se pretendia ser a profissão do jornalismo. O argumento foi, nesse caso aqui, muito mais do que uma simples questão de regulamentação de exercício de profissão, está por trás o exercício de uma liberdade democrática altamente reforçada no regime da Constituição de 88, que é a livre expressão de pensamento. Na medida em que a expressão jornalística é uma forma das mais fortes e das mais eficazes de expressão de pensamento na sociedade contemporânea, o exercício da polícia das profissões do jornalismo deve ser relativamente mitigado em benefício não apenas do exercício de uma profissão, mas do exercício de uma profissão que traz íncita expressão do pensamento. Essa lógica de manejo do conceito de poder de polícia me parece muito apropriada. Isso quer dizer, poder de polícia não é uma carta em branco para a administração estabelecer restrições ao exercício das liberdades. Muito pelo contrário. Em se tratando conceitualmente de uma função administrativa que tem a sua interface com atividades lícitas dos indivíduos, a regra deve ser a contenção do poder de polícia. Quer dizer, quanto menos exercício de poder de polícia, na prática, mais exercício de liberdades. Por óbvio, no limite, o poder de polícia é uma garantia das próprias liberdades, porque sem poder de polícia, o exercício dos direitos das liberdades transbordaria para a lei da selva, transbordaria para a prevalência
na prática, do direito do mais forte, pois justamente o poder de polícia tem esse sentido de conciliação, de composição de diversos direitos, liberdades, enfim, do interesse público que está em jogo. E eu faria uma última observação nessa parte final e, digamos, ilustrativa do manejo dos conceitos, de uma outra tendência de exemplos encontrados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de promover uma certa confusão, perdão, não necessariamente a confusão eu atribuo ao Supremo Tribunal Federal. Chegam questões mal equacionadas ao Supremo Tribunal Federal de uma certa confusão da noção de polícia com a noção de segurança pública, da noção de polícia administrativa com a noção de segurança pública. E muitas vezes a discussão se apresenta sobre o enfoque de determinados agentes não terem poderes que os agentes das corporações policiais têm. Notem, no entanto, que o exercício do poder de polícia não tem relação com a investidura de certas competências específicas das corporações policiais. Exerce poder de polícia, no sentido de polícia administrativa, em princípio, qualquer agente da administração. É claro que nós temos que ver a competência do agente, mas não é necessário que seja um agente voltado imediatamente a uma competência ligada à segurança pública para que ele tenha poder de polícia. Essa questão, muitas vezes, vem entrelaçada com uma outra questão, que é o exercício de poder de polícia por agentes da administração organicamente relacionados a entidades ditas de direito privado. Por exemplo, uma empresa pública municipal que cuide da polícia do trânsito, como é frequente acontecer em municípios. O fato de agentes da administração terem o seu vínculo de trabalho com uma empresa pública, portanto, dita legalmente de direito privado, e essa distinção de direito público e de direito privado é um tanto quanto questionável, mas isso seria assunto para uma outra conversa. O simples fato desse agente estar ligado a uma empresa privada pode não caracterizá-lo um agente policial investido das competências para a garantia da segurança pública. Mas não necessariamente o desqualifica como um agente administrativo competente para o exercício da polícia administrativa. Nessa matéria do trânsito, essa confusão é frequente, porque, via de regra, as leis, isso varia, enfim, em cada estado, em cada município, dão competência para agentes das corporações policiais e para agentes que não são dessas corporações aplicarem multa de trânsito, por exemplo, o que é uma expressão de poder de polícia. Mas notem que, não necessariamente, poder de polícia remete à investidura em funções das corporações policiais encarregadas dos serviços de segurança pública. Vejam, comecei essa minha fala pretendendo inserir, de modo um pouco mais amplo, o sentido de poder de polícia num contexto de surgimento e de desenvolvimento do próprio direito administrativo, deixando claro que ele é um conceito muito propenso a mal-entendidos e, ao mesmo tempo, é um conceito com o qual, pragmaticamente, nós temos que lidar, porque espelha uma faceta necessária da função administrativa e porque é tratado no nosso direito positivo. Ainda assim, nós temos muita hesitação, desde a compreensão conceitual até a aplicação em casos concretos dessa noção. É um tema que, em que pese antigo e já, digamos,
muito batido, justifica permanentemente uma revisão e um repensar, especialmente para se evitar, cada vez mais nós temos consciência disso, que sirva de um instrumento de reforço de nuances ou de tendências autoritárias de certos governantes. Poder de polícia faz sentido no contexto do regime constitucional brasileiro como, efetivamente, um instrumento para a própria garantia dos direitos e das liberdades. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e agradeço mais uma vez pelo honroso convite para aqui estar. Muito bem, senhores. Então, em nome da EMAGES, eu cumprimento o professor Fernando Menezes de Almeida por sua brilhante conferência, principalmente pela viagem que fez pela história, desde o Estado policialesco, né? O Estado onde vigente a vontade do soberano, aquele clássico modelo pré-Revolução Francesa, até o conceito moderno de poder de polícia e as diversas nuances e aplicações que hoje tem tido a partir de decisões extraídas da Suprema Corte. Então, além de cumprimentar, eu agradeço mais uma vez em nome da escola. Professor, foi um grande prazer e esteja sempre ciente de que o seu nome será um nome com o qual a escola sempre pretenderá